a gente vai para o assunto que eu comentei com vocês há pouco, pensando que eu sei, vocês mandaram muitas perguntinhas na semana passada, a gente já vem falando a respeito disso, e muita gente se pergunta, Carol, mas eu já estou fazendo déficit calórico, eu já estou fazendo restrição alimentar, eu não perco peso. Pelo contrário, cada vez que eu subo na balança, eu vou vestir uma roupa, eu tô ganhando peso e me sinto ali ganhando até gordura, não só aumentando no peso. Então hoje a gente vai entender por que isso pode estar acontecendo com você. Nosso nutrólogo, Dr. Arthur Vitor de Carvalho, bem-vindo, prazer em recebê-lo, para nos contar então, né, falar um pouquinho de tudo que envolve o processo de emagrecimento, né, doutora? A gente sabe que não é fácil, não é simples e que precisamos de disciplina, mas de muitas outras coisas, né? Com certeza, essa parte hormonal que a gente conversa muito, Carol, é muito importante, né? Atividade física, o déficit calórico que a gente conversa, são coisas essenciais na jornada do emagrecimento. Só que a gente tem um passinho um pouquinho maior do que isso, que é a nossa base hormonal metabólica. Eu tenho a minha, você tem a sua, e essa individualidade ela tem que ser respeitada para que a gente tenha sucesso nesse quadro de emagrecimento de fato. E o entendimento sobre esses hormônios, né? E de fato a gente consegue então entender que aquele indivíduo que com a restrição calórica e até o início de uma atividade física não consegue emagrecer porque algo inflamatório pode estar em desequilíbrio no corpo. Exatamente. Se a gente tem distúrbios hormonais ali, como diversos distúrbios que a gente pode acontecer no caso do pâncreas, distúrbio de tireoide, distúrbios de deficiências de hormônios androgênicos, distúrbios de cortisol, entre outros distúrbios que podem levar a essas alterações. E cada indivíduo pode ter uma ou mais alterações e tem que ser levado de forma individual. Então, se você se identifica com essa frase, eu olho para o alface, já engordo, escute que nós temos aqui as caixinhas com muitas respostas. Vamos abrir a primeira? Vamos lá. Vamos falar aqui, ó, de resistência insulínica. A resistência insulínica, primeiro eu acho importante a gente linkar um pouquinho, que é um nome muito falado hoje em dia sobre a resistência insulínica. A insulina ela é um hormônio secretado pelo pâncreas para captar a molécula de glicose e levar para dentro da célula, pegar e colocar dentro da célula. Quando a gente tem esse processo que começa a ficar um pouquinho difícil, que está com dificuldade de colocar esse açúcar dentro da célula, a gente começa a ter esse quadro de resistência à insulina. Com essa dificuldade, o nosso corpo entende, poxa, eu vou começar a produzir mais insulina para tentar compensar isso. E aí a gente entra, faz um exame de sangue e encontra a insulina basal do paciente de jejum muito alta, mostrando que ele está tendo que produzir muita insulina para conseguir controlar o açúcar. E quando a insulina fica alta dessa forma na corrente sanguínea, ela faz um estresse oxidativo e um perfil inflamatório. E a gente tem dificuldade na queima de gordura e ainda favorece o quadro de perda de massa muscular, também a questão da resistência insulínica. E o que leva a esse mecanismo, então, começar a dar problema, Perfeito. Não funcionar direito? Existem algumas causas, né? Por exemplo, o consumo exacerbado de carboidrato é muito importante, né? Feito sem acompanhamento da parte de proteína. E uma das coisas principais que eu sempre falo, que a obesidade e o sobrepeso também tem um cunho de caráter vicioso. Porque uma das principais coisas que leva à resistência insulínica propriamente é o ganho de peso. Quando você já está com 10, 15 quilos de gordura a mais, o seu corpo não consegue mais colocar esse açúcar dentro da célula e você tem a resistência insulínica. E agora, com a resistência insulínica, fica mais difícil de conseguir perder o peso. Exatamente. Então, a bola de neve é algo... É um fator sabotador muito forte. Então é por isso, doutora, te pergunto que muitas vezes, por mais que a pessoa esteja se esforçando e até diminuindo essa questão de ingesta do açúcar, demora um pouco para o corpo entender que tem que produzir menos insulina? Exato, é o processo que a gente fala reverso, né? Que é de sensibilizar a insulina. O próprio emagrecimento, lógico, que vai trabalhar isso, mas tem coisas que a gente faz para acelerar esse processo, como uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, a atividade física. Aí também a grande importância da questão das canetinhas emagrecedoras, porque elas trabalham facilitando o trabalho da resistência insulínica, sensibilizando, né, de fato. É como se elas dessem ali um choque no corpo e falam, ó, volta a produzir menos, que tá tudo vai entrar no eixo. Exato, Carol. É mais ou menos isso. E a gente sabe que muitos pacientes vão ter, sim, a indicação do uso de medicamentos, sejam, né, nessa classificação que a gente sabe que é muito moderno hoje, né, que trabalha de diversas formas. Quem quiser mandar perguntinha das canetas, fiquem à vontade, no @VocêBonitaTV. Mas eu tenho mais uma pergunta envolvendo a resistência insulínica, doutor, que você comentou então que o próprio ganho de peso, já estar com mais gordura, mais inflamado, automaticamente, mesmo que a pessoa não ingira tanto açúcar, já vai favorecer
esse aumento de produção de insulina. De insulina. Exatamente, causando um estresse oxidativo. E isso pode acontecer em qualquer fase da vida? Qualquer fase da vida. Indivíduos jovens, indivíduos mais velhos. Os indivíduos, quanto mais passada a idade, mais alterações hormonais, mais vai favorecer a resistência insulínica. Mas o indivíduo jovem é muito comum desenvolver uma alta resistência insulínica e até um diabetes precoce tipo 2 por causa disso. Na verdade, o diabetes tipo 2 ele é um avanço da fase final da resistência insulínica. Entendi. Antes do diabetes tipo 2 estar instalado de fato com nossas alterações de estilo de vida, o nosso corpo tenta compensar isso com o aumento da produção da insulina. Só que se não mudar o estilo de vida, acaba tendo esse impacto. A questão dos ovários policísticos também pode estar envolvida? Também, tem ligação direta, tanto que a principal tratamento de fato para um paciente que tem SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos, é a ingesta baixa de carboidratos, fazer atividade física e controlar o peso. Porque a SOP leva à resistência insulínica de fato. E também é uma bola de neve aí, Carol, porque a própria resistência insulínica pode fazer a mulher desenvolver esses cistos ovarianos também. Olha só, gente. Exato. A gente não sabe por onde começou, né? O que veio primeiro, né? Exato. Se foi a resistência insulínica ou se houve aí o aparecimento da síndrome. Exato. Mas essa é a nossa primeira caixinha, entendido. Quem quiser manda perguntinha no @VocêBonitaTV. Carol, e digo que é uma das mais frequentes no dia a dia, por isso que eu acho importante salientar, porque com o sobrepeso quase sempre a gente acaba adquirindo resistência insulínica. Então, acho que na prática clínica talvez seja a mais frequente de todas. Doutor, até antes de ir para a próxima caixinha, uma pergunta. A gente identifica sempre através do exame de insulina, curva glicêmica, coisas do tipo? Legal, maravilha essa pergunta, Carol. A gente tem um exame padrão de hemoglobina glicada e de glicemia de jejum que a gente consegue detectar. Tá. Só que eu sempre falo isso e consulto para meus pacientes, a pergunta não é só se esses exames estão normais, é a custo de quanta insulina o meu pâncreas está produzindo para conseguir deixar esses exames normais. Entendi. Porque a glicose pode estar em 80 com uma insulina de 5, mas ela pode estar em 80 com uma insulina de 20. Ou seja, o pâncreas está trabalhando muito mais para conseguir controlar aquilo. Já é um quadro de resistência insulínica. Ah, entendi. E quando a gente fala até de exames, né, eu gosto sempre de lembrar disso, doutor, que às vezes a gente não se atenta e a gente fica muito ligado em número. Se está dentro do valor de referência. Do valor de referência. E falar de valor de referência é falar de algo que colocaram ali, pensando numa conta assim da população. Exatamente, eu sempre falo, aquilo é um dado estatístico, aquilo não é um dado de saúde, aquilo é uma média da população. A média não treina, a média não come bem, a média não suplementa, então não é um valor tão específico. Cabe ao médico conseguir conduzir isso aí um pouquinho melhor e de forma individual. Então nem sempre estar dentro do valor de referência é considerado muito bom. Maravilha, de repente Carol. tem que estar bem lá pra embaixo baixo, exato, do que para cima. Ou às vezes, no caso de vitaminas, mais para cima. Exato. Bom questionamento. Vamos para a próxima caixinha, já perguntinhas do público. Aproveitem, estamos ao vivo. @VocêBonitaTV. A segunda caixinha, distúrbios da tireoide. A gente pode culpar a tireoide. Eu tenho hipotiroidismo, então meu metabolismo não é bom. Essa que eu acho que em consultório é a que mais ganha culpa, tadinha. Né? Todo mundo chega botando a culpa nela. Tô com alguma coisa na tireoide. Na tireoide, acho que eu tô com um hipo, doutor. Mas na prática não é o mais comum que a gente vê. E a gente tem o que você falou mesmo agora, Carol, que é o hipotiroidismo, que a gente tem um aumento do TSH, né, com o hormônio tiroestimulante, por diminuição dos nossos hormônios basais, que é o T4 e o T3. Tá. E essa lentificação, ela prejudica também a função cardíaca, mas ela lentifica o nosso metabolismo, favorecendo o ganho de peso também, né, e dificultando a perda de peso. E aí volta naquilo que a gente falou também da obesidade, do sobrepeso, Carol. O próprio sobrepeso, ele pode fazer você ter resistência insulínica e o sobrepeso, ele piora também a função da sua tireoide, fazendo você também, às vezes, diminuir os seus hormônios tiroidianos. Entendi. Por isso que muitas vezes, depois que o indivíduo está com obesidade, ele tem muita dificuldade de conseguir reverter, porque a base hormonal metabólica dele já está toda compensada. A gente precisa tratar isso para ele conseguir ter sucesso nesse emagrecimento. É por isso, doutor, que vocês falam, então, que a gordura é endócrino, é um órgão endócrino, é isso? Perfeito. Tanto a gordura quanto a massa muscular. A gordura, ela atrapalha as nossas formações hormonais, e a gente falando, por exemplo, do pâncreas, da resistência insulínica, quanto mais massa muscular a gente tem, menos o nosso pâncreas trabalha, ou seja, facilita esse processo, sensibiliza a insulina. Por isso que um tratamento crucial para o diabético ou de quem está resistência insulínica é estimular a musculação. Entendi. Funciona como se fosse uma buchinha de açúcar. Ele é inversamente proporcional à gordura. Exatamente. Então, quanto mais gordura, mais fator inflamatório que vai... prejudicar essa formação hormonal.
hormonal e, como você disse, até da questão da tireoide. Já o músculo melhora a condição para tudo trabalhar melhor. Tudo trabalhar um pouco mais folgado. É como se fosse um coadjuvante para esses nossos órgãos, tanto a tireoide como propriamente o pâncreas também. E aqui também tem o famoso Hashimoto, né, que é um hipotireoidismo, que é uma doença autoimune que a paciente desenvolve. Essa doença ela pode ou não alterar essa função hormonal e a gente pode ou não intervir, mas a gente tem que estar ali um pouquinho mais próximo. Mas principalmente o hipotireoidismo aí causando esse aumento de peso, principalmente. Controlou, doutora, a tireoide através dos remédios, enfim, volta tudo ao normal? Sim e não. Sim e não. Porque, por exemplo, se for um hipotireoidismo secundário a uma obesidade, por exemplo, a partir do momento que a gente tratar essa causa, que é a obesidade e tudo mais, o paciente tem uma alta chance de voltar a produzir hormônio de uma forma eficaz. Ele consegue. Mas, por exemplo, se for um Hashimoto e tal, a gente vai precisar dessa dosagem de hormônio constantemente. Entendi. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Né? Exato. Aí, nesse caso, sim. Mas se for uma alteração, então, que é pelo excesso de gordura, tudo pode voltar ao normal com o emagrecimento. E aí, como você salientou, eu acho importante da parte dos exames que você falou, Carol, a tireoide não é somente o T4, também é muito importante o T3. O T3 é o hormônio fundamental da tireoide. E existem alguns minerais também que, quando baixos na corrente sanguínea, prejudicam essa formação hormonal pela tireoide. Por exemplo, o selênio, o magnésio, as vitaminas do complexo B, todas elas auxiliam a tireoide a produzir o hormônio na quantidade adequada. Olha. Se está faltando um pouquinho, acaba prejudicando também. Nossa, e aí isso é parte da nossa alimentação, enfim, ou ingesta de forma de suplementação. Perfeito. Não pode faltar. Exatamente, Carol. Próxima caixinha já tem perguntinha, né, Gláucia? Me sinalize quando tiver perguntinha do público, porque a próxima caixinha é alterações no cortisol e leptina. Essa aqui é um pouco menos comum, mas acontece bastante, eu acho um pouquinho importante explicar, porque é um pouquinho confuso essa questão da leptina. O cortisol é um hormônio produzido pela nossa adrenal. Aqui nessa mesa nós temos hormônios produzidos no pâncreas, produzidos na tireoide, e agora chegamos na parte da adrenal, onde a gente produz o cortisol aqui numa glândula que fica pertinho da parte renal. O cortisol, quando alto, ele é um hormônio que aumenta nosso estresse oxidativo, ele é liberado também na fase de muito estresse, seja de trabalho, seja alteração do sono, até alterações intestinais. Entendi. E esse cortisol alto ou muito baixo, ele pode te dar queda de energia, atrapalhando no emagrecimento, e muito alto fazendo um quadro de compulsão alimentar ou algo parecido também. E no caso da leptina, Carol, isso aqui é muito importante, porque se você for ver um indivíduo com obesidade mórbida, já é um extremo falando, eles têm um apetite que ninguém consegue entender a quantidade deles, como eles conseguem comer tanto. Porque o indivíduo, quando ele começa a ganhar peso, ele desenvolve a resistência insulínica e também a resistência à leptina. E o que é a resistência à leptina? Ele precisa produzir mais leptina para conseguir se sentir saciado. E a gente consegue dosar isso na corrente sanguínea. A gente vai ver que a leptina dele está lá nas alturas. Ou seja, ele tem que produzir muito mais para tentar se saciar. A nossa não, ela vai estar controlada. É um hormônio, um exame diagnóstico mesmo para resistência à leptina. E como é que a gente resolve esse problema? Aí é um tratamento da resistência à leptina bem individualizado, porque isso geralmente o paciente que vai ter resistência à leptina, ele tem uma fome exacerbada. Hoje, como a gente comentou, a gente tem os análogos do GLP-1, que são as canetinhas emagrecedoras, são as mais tecnológicas, com menos efeitos colaterais, então a gente abraça elas mesmo nos tratamentos. Muitas medicações passadas acabaram deixando de ser usadas porque elas são muito tecnológicas e com baixos efeitos colaterais. E aí, como a gente falou, à medida que a gente vai tratando a causa, que é a obesidade, a gente pode se livrar da resistência insulínica, do problema de tireoide e da resistência à leptina também. Então, o ponto número 1 é o emagrecimento. Com certeza. Sempre a gente remedia enquanto estamos indo na causa raiz do problema. Por isso que comentar até do avanço dessas tecnologias e da indicação do uso, claro, com muita orientação, né, de forma muito séria, muito bem feita, é ainda o papel principal. Por isso que o medicamento acaba sendo tão importante, porque tem muita gente que tem uma insegurança muitas vezes, né? Sim, isso acontece muito. Infelizmente, eu te falo até lá atrás, quando eu fui me especializar, é uma coisa que existe um tabu, porque nós nutrólogos temos uma linha um pouco mais natural. Então a gente foge de remédio, mas de fato a obesidade é uma doença crônica que traz outras muitas doenças. E na medicina, criou esse tabu de não posso usar remédio para emagrecer, mas se pode usar remédio para tudo. Dor de cabeça, é verdade. Né? Mas quando você vai usar um remédio para tratar a causa que está trazendo todos os outros problemas, às vezes a pressão alta, às vezes o problema de diabetes, o problema de depressão, você não pode remediar.
Lógico, como você falou, Carol, é muito importante o acompanhamento, a medicação, a dose individualizada, o controle de segurança, se não possui alguma contraindicação. Sim. Mas o remédio, no caso de obesidade, ele é fundamental. Hoje, a própria Organização de Sociedade Brasileira de Obesidade, ela mudou esse ano, falando que já o tratamento medicamentoso, ele é fundamental desde a primeira etapa do tratamento. Olha que interessante, gente. Exato. Bacana você dizer isso, doutora, até para as pessoas confiarem, né? Exato. E terem mais segurança em topar, né? Que não quer dizer que nunca mais vai largar, que daí é outro assunto. Mas podem mandar perguntinhas. A gente vai fechar com menopausa e climatério. O doutor falou, Carol, acho que vamos deixar essa caixinha por último, porque ela é uma caixinha cheia de caixinhas dentro. Essa é uma caixinha excelente, eu tenho um apreço bem especial, gosto muito de trabalhar com a parte de menopausa e climatério. Eu sempre percebi uma quantidade bem pobre de profissionais preparados de fato para lidar com esse público. Mulheres que estão passando por dificuldades no casamento, dificuldade no sono, muitas vezes dificuldade financeira, síndrome do ninho vazio. Não é só uma alteração hormonal, é toda uma fase que ela está passando como um todo. Concordo com você. E aí a gente tem queda de libido, cansaço, alteração do sono, fogacho e tudo mais. O climatério e a menopausa é aquela fasezinha onde a mulher vai parar, né, entrar na menorreia, parar de menstruar e parar de produzir os seus hormônios sexuais. Esses hormônios, eles servem para tudo isso que a gente comentou, de mais disposição, manter a sua libido, sua massa muscular, massa óssea, mas eles são fundamentais, Carol, também nessa questão do nosso metabolismo. Quando a gente perde os nossos hormônios androgênicos, eu vou falar mais especificamente de você, que a gente está falando de climatério, menopausa, mulheres, sim, sem dúvida. Principalmente estradiol e a testosterona. Sem ela, a mulher começa a ter um acúmulo de gordura na região visceral muito maior. E também Naturalmente, mesmo às vezes com uma dieta um pouco isocalórica, a mulher tende a afinar as pernas e aumentar o abdômen, quando não se faz uma reposição hormonal de fato. E aí eu acho até legal a gente linkar, porque tem um estudo que mostra, Carol, 2 grupos de mulheres menopausadas usando canetinhas de emagrecimento. Um grupo utilizou com a reposição hormonal e o outro grupo utilizou sem a reposição hormonal. O grupo que utilizou sem a reposição perdeu mais massa muscular e não conseguiu perder tanta gordura quanto o grupo que repôs de forma otimizada. Que interessante, muito. doutor. Não é o que vai levar ao emagrecimento. Às vezes existe essa confusão. Eu emagreço se eu fizer reposição hormonal. Não. O emagrecimento ele vai vir de um plano dietético, de atividade física, de um déficit calórico. Porém, quando o seu metabolismo está ajustado, é como se você estivesse ali no rio a favor da correnteza. Entendi. Com isso aqui desajustado é nadar contra a correnteza. É enxugar gelo. Exatamente, Carol. Terrível. Vamos para a perguntinha do público, Vamos doutor? nessa, olha vambora. lá, que aula, hein? Na tela quem escreveu pra gente, aproveita, olha lá. Rose, obrigada, um beijo. Tem como ser pré-diabética, reverter o diagnóstico mesmo sendo hereditário? Vamos lá. É importante saber desde quando que é pré-diabética, mas o que é o pré-diabetes que a gente chama? Seria o diagnóstico da hemoglobina glicada, que é um exame que a gente tem, no valor de entre 5,7 a 6,4. Tá. Você não tem um diabetes de fato instalado, então aí não tem chance de ser um diabetes tipo 1. Seria caminhar para o tipo 2. Sem sombra de dúvidas, Carol, isso é totalmente reversível. Primeiro, observe o seu percentual de gordura, como é que está. Suas refeições, se elas são sempre acompanhadas de fontes de proteína. Como que está a sua atividade física e o seu sono noturno. Com isso balanceado, principalmente o peso adequado, não tem como negociar com gordura. Gordura vai levar a pré-diabetes e vai levar o diabetes também. Colocar o físico adequado, ou seja, sempre cuidar da sua autoestima, é muito importante para que você cuide da sua saúde interna. A partir do momento que você não liga mais para o que você olha no espelho, sua saúde interna também começa a bagunçar. Eu brinco que é o amor próprio. Quando me perguntam por onde eu começo, eu falo pelo seu amor próprio. Perfeito, Carol. Ainda que em muitos momentos a gente tenha que resgatá-lo, né? Que a gente não consiga enxergá-lo com tanta facilidade, né? Tem mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Drica, um beijo para você. Endometriose e adenominose também contribuem para a perda de peso quando se trata de inflamação do corpo? São doenças inflamatórias, né? Legal. Pergunta bem legal, né, Carol? Muito bom. Meu público é muito inteligente, doutor. Bem legal, bem complexo. A parte da endometriose, da adenomiose, são distúrbios que são causados pelo desequilíbrio do estradiol. Geralmente ela tem um excesso da proliferação da produção do estradiol e diminui a progesterona. Todos esses hormônios, eles são fundamentais, mas no equilíbrio. Então é o que você falou, essas doenças geralmente elas vão levar a um perfil inflamatório um pouquinho maior. E aí dificulta todo esse processo também de perda de peso. Mas como a gente falou, toda essa parte tem tratamento. Então se uma mulher entra no meu consultório com o objetivo de emagrecer,
eu tenho que chegar nessas queixas ginecológicas com elas e eu tenho que estar apto a conduzir para eu conseguir dar aptidão para esse emagrecimento dela. É necessário consertar esse hormônio dela, essa base hormonal metabólica, para que ela consiga o sucesso do emagrecimento. Então, qualquer fator inflamatório, seja hereditário ou não, que a gente adquira, ele vai dificultar qualquer processo. Exato. Então, ele vai dificultar, vai lentificar o seu metabolismo, mas eu sempre falo, a genética, muitas vezes a gente não consegue se prender tanto a ela porque a gente não consegue controlá-la. Mas a epigenética, que é o que nós fazemos na nossa vida, o que eu vou comer pela manhã, o que eu vou me exercitar, a zona de estresse, meu sono, meu acompanhamento médico, meu acompanhamento nutricional, isso sim a gente consegue conduzir. Doutor, você comentou das canetas que, enfim, pela tecnologia podem ser muito eficientes, mas as pessoas que fazem o uso, elas precisam praticar atividade física também, certo? Vai potencializar as canetas o efeito? Olha, é muito importante que o paciente siga essa parte dietética, né? Mude o estilo de vida, a parte da atividade física, mas não seria mandatório. Muitas vezes em consultório você pega um indivíduo com obesidade mais extrema, ele está muito cansado, muito fadigado, antes dele perder um pouquinho de peso é muito difícil ele iniciar. Depois que ele tem um start com a medicação e já consegue perder ali 10, 12 quilos, ele já está mais leve, ali sim ele começa a ganhar um pouco de motivação para continuar e começar a fazer essa atividade física. Então não seria mandatório na fase inicial, eu sempre vou estar namorando ele, mas dá para utilizar sim, e muitas vezes isso é feito na fase inicial somente com a medicação, enquanto o paciente vai sendo apto a conseguir iniciar essa atividade física. E doutor, pra gente fechar, tem perguntinha do público? Eu posso fechar com uma perguntinha do público, eu tenho uma minha, que quando a gente fala de atividade física, tem tanta coisa, né? Bastante. E aí, pra gente fechar, a musculação, então, é obrigatória, mas ela pode ser única? É como eu falo da própria questão da reposição hormonal, Carol. Obrigado, nós não somos a nada, mas a partir do momento que eu opto a não repor o meu hormônio, quando eu tenho necessidade de repor, eu estou assinando um decreto onde eu vou perder músculo, onde eu vou perder qualidade de vida e provavelmente vou perder minha longevidade também, perfeito? E na questão estética da musculação, na questão de todos os distúrbios hormonais que a gente tem, não é obrigado, mas se você quer ter uma terceira idade de qualidade, questão estética, manter um bom funcionamento do pâncreas, da parte de menopausa, tireoide e tudo mais, sim, a musculação é o melhor exercício de todos para a gente conseguir essa longevidade. Não tem jeito, a partir dos 40, 50 anos, nosso corpo vai querer degradar um pouquinho de massa muscular, que vai impactar lá na frente. A musculação é um freio para isso tudo, né? É isso. Obrigada, doutor. Parabéns. Uma aula, né? Eu acho que, né, Glaucia, a diretora falou, uma aula, realmente. Vai lá no Instagram do doutor, que ele tem todo esse trabalho nas redes sociais, e que a gente tenha uma consciência. Então, hoje a gente entendeu um pouquinho porque uma coisa puxa a outra. E por isso a gente tem a sensação da bola de neve e de sermos sabotados o tempo todo. Mas tem como corrigir, tem tratamento, tem que buscar ajuda. E vou deixar o contato do doutor. Então, doutor Arthur Vitor de Carvalho é nutrólogo e você encontra lá no @doutorabreviado. Arthur tem um V, certo? Isso. Carvalho. Perfeito. Tudo junto. @doutor Arthur tem um V Carvalho. Você encontra o trabalho dele. Obrigada, doutor. Parabéns.